Então, Larissa, o processo de ter uma carreira de sucesso, ele vai envolver um planejamento. Para a gente conseguir chegar nesse sucesso, a gente precisa entender de que a criatividade ela sofre influência de fatores emocionais, fatores cognitivos, fatores de personalidade. E aí algumas pessoas podem se perguntar, mas nossa, eu não me acho tão criativo, às vezes eu travo para fazer certas coisas, eu não dou conta de inovar e tal. E aí eu já quero dizer para você construir uma carreira de sucesso usando da criatividade, você consegue, porque todo ser humano é criativo. O processo de criar alguma coisa seria mais ou menos assim, por exemplo, quem nunca teve sei lá, algum tipo de vestimenta que, sei lá, estragou, rasgou, então o tamanho ficou apertado, ou então estava muito grande, que a gente acabou dando uma outra utilidade para aquilo. É um clássico exemplo de criatividade, né? Ou então, a gente, sei lá, comprou alguma coisa e aí veio com uma embalagem que a gente não queria descartar aquela embalagem. A gente fez o quê? Transformou ela em outra coisa. Isso é criatividade. É eu pegar alguma coisa e transformar em outra, dando um caráter de utilidade. E na nossa carreira, a gente tem que fazer exatamente as mesmas coisas. Eu preciso identificar em mim o quê? Quais são as minhas habilidades? O que eu já sei fazer? O que eu posso aprender? A cabeça tem que estar aberta para aprender coisas novas. Espera aí, existe algum talento novo que eu posso adquirir? Será que eu consigo aperfeiçoar alguma coisa que eu já sei fazer? Se a resposta for sim para essas duas perguntas, eu já estou no caminho de construção de uma carreira de sucesso. Porque a carreira de sucesso vai exigir habilidades. E para eu ter habilidades, eu preciso estar em processo de criação, em processo de transformação. Renovação daquilo que eu já sei, para transformar em coisas melhores, aperfeiçoar mais, e também sonhar, e também conseguir identificar aquilo que ainda não existe para tornar algo existente. Eu acho que a maioria de nós aqui, e como você faz os seus biscuits, né, Larissa? Você trabalha com seus biscuits, você faz muitas princesas da Disney, não é? Sim, sim. Isso. E aí, como as princesas da Disney está relacionada ao Walt Disney, o Walt Disney foi um cara assim genial na criatividade. E ele tinha um método específico para criar, para poder gerar coisas novas. Ele falava que dentro dele, assim, falava mais ou menos, né? Ele dizia, né? Afirmava que dentro dele existiam mais ou menos 3 tipos de pessoas: o sonhador, o crítico e a pessoa... Não, desculpa, o sonhador, o realista e o crítico. Eram essas 3 pessoas. O sonhador é aquela pessoa que, assim, não tinha limites para imaginar tudo que ele queria fazer acontecer ou real, né? Sonhava longamente, assim, coisas sem críticas. Ele deixava a cabeça dele imaginar tudo que ele quisesse. E depois ele deixava entrar em ação a pessoa realista. Como assim? A pessoa realista ia tentando fazer aquela ideia encaixar na realidade. Eu teria algum meio para conseguir colocar essa ideia em prática? E aí o realista ia entrando em ação. E depois vinha o crítico. Peraí, o crítico ia lá achando os pequenos detalhes que poderiam vir a sofrer uma melhoria evolutiva, né? E essa melhoria evolutiva era através do papel crítico. Peraí, o que está legal, o que pode vir a melhorar, o que não está tão bom, que tem que mudar, para poder ir aperfeiçoando. E essa ideia, esse método de Walt Disney, se a gente parar para pensar, existe em absolutamente tudo que a gente já viu que é criação humana. Por exemplo, os nossos próprios celulares, né? Antigamente era um celularzão grandão, não tinha telas dinâmicas de touchscreen, não tinha aplicativo, não tinha nada. Então houve uma evolução enorme de transformação de coisas que já existiam para algo melhor. E a carreira de sucesso vai se construindo assim, Larissa. Eu preciso me observar, eu preciso identificar aquilo que eu tenho de bom e aquilo que eu posso vir a melhorar ainda mais e o tempo todo planejar essa melhoria. Pedir opinião de fora é legal? Com certeza é legal. Ter um ponto de referência de pessoas de fora para poder me espelhar nelas, me basear um pouco naquilo que elas estão fazendo é legal?
é legal também. E eu, claro, também criar o meu método, o meu jeito, né? Colocar ali a minha personalidade para poder construir essa carreira de sucesso. E aí já vai uma outra recomendação também. Se alguém tiver curiosidade, para fazer a leitura de um outro livro chamado A Estratégia do Oceano Azul. Muita coisa aprofundada tem lá nesse livro para ele explicar mais ou menos o que eu posso fazer para criar uma carreira de sucesso e que eu tenha muito sucesso, né? Nesse processo de mudança que a nossa sociedade está sofrendo e transformando, dentro do livro, vou fazer um outro spoiler, ele cita como exemplo o Cirque du Soleil. E aí ele pega e descreve com muita riqueza de detalhes o que eles fizeram na época que tinha o auge do circo e que eles começaram a sofrer um declínio, né? Hoje em dia a gente quase não vai no circo, quase não tem essas atrações mais, né? De vez em quando a gente vê em algum lugar ou outro, aqui em Goiânia de vez em quando vem também circo e tal, e é legal. Só que o Cirque du Soleil eles conseguiram desenvolver um jeito totalmente inovador, totalmente criativo, atraente, impactante, transformando coisas que já existiam e gerando algo totalmente novo. Então a pessoa sonhou, criou um espetáculo lá diferente e tentou colocar em prática. E eles perseguem muito mesmo assim, o nível da excelência. Foram construindo essa carreira de sucesso, que envolveu o quê? Paciência, que são algumas habilidades, né, necessárias para a gente conseguir chegar nessa carreira de sucesso. Envolve paciência. Por exemplo, o Cirque du Soleil, quando eles começaram a ter a ideia inovadora, isso não começou de um dia para outro, para fazer uma sucessão, né? As pessoas foram, ao longo do tempo, percebendo o que era o tal do espetáculo do Cirque du Soleil. Então, eles tiveram paciência, perseveraram naquela ideia, vendo que era uma coisa muito boa, era benéfico para as pessoas, era diferente, era atraente, era novo, né? A novidade estava muito presente ali, e eles colocaram muitas coisas interessantes de experiências novas, né? Emocionantes, totalmente fantásticas, assim, mexia com a imaginação das pessoas, né? Mexe até hoje. O foco também para poder perseverar naquelas novidades ali, a pessoa às vezes fica meio perdido, assim, algumas pessoas tendem a querer voltar para uma ideia anterior, às vezes, né? Enfim, perde o foco. Então, tem que manter o foco na novidade, testar aquilo ali, aperfeiçoar, ver o que não está legal e ir mudando conforme o tempo e acreditar naquilo que não se vê, que é o que a gente fala da fé, né? Ou seja, eu estou vendo algo na minha cabeça, ainda não existe, mas eu vou fazer um monte de coisa para tornar essa coisa da minha cabeça real, algo concreto, algo palpável, né? E a fé é algo que move o ser humano. As carreiras de sucesso, elas têm muito dessa visão além do alcance, né? Essa visão que ninguém está vendo. E a pessoa vai lá, acredita naquela visão, vê que é possível, cria estratégias, se movimenta para poder fazer acontecer, articula com pessoas, né? Cria formas de conseguir, né, os instrumentos, as ferramentas necessárias, vai lá, dá um jeito e faz acontecer. Quando algo existe, aí eu tenho que passar para a fase do aperfeiçoamento contínuo. Esse aperfeiçoamento contínuo, ele nunca pode sair de dentro da cabeça de uma pessoa que quer uma carreira de sucesso. E esse aperfeiçoamento contínuo é atualização constante, eu tenho que saber tudo a respeito do assunto que eu quero investir, que eu quero ter sucesso nele, tem que estar atualizado constantemente mesmo, criando coisa nova, inventando coisa nova, testando com as pessoas, vendo aceitação ou não, enfim, preciso criar, né? E essa habilidade todo ser humano tem, Larissa. A criatividade é algo inerente dos seres humanos. Quer ver um exemplo? O brasileiro, ele é tido, né, como aquele famoso tipo de pessoa que sempre dá um jeitinho para tudo, né? A gente sempre cria uma forma. Então, assim, a criatividade em nós é uma coisa nata, né? A gente pode até pedir para as pessoas escreverem aí no chat, assim, o que você já fez que foi uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, o que você faz, por exemplo, com o copo de requeijão ali que você geralmente compra na... Aí é sacanagem. Né, Gole? Meu copo de requeijão.
É um exemplo. A gente não pode contar, gente. Esse segredo a gente não conta. Né? E outros exemplos seriam, por exemplo, aqui, ó, quando a gente compra um refrigerante, né? Que aí vem a garrafa PET. O que você já fez com garrafa PET, por exemplo? Né? Todo mundo tem alguma história com uma garrafa PET, né? Sim, sim. No seu caso, como você tem os seus pequenininhos, né? Quando eles estão na escola, eu acho que as professoras sempre pedem alguma coisa com garrafa Sim. PET, né? Toda semana tem. Eles têm uma matéria chamada robótica e a gente aproveita todos esses reciclados, né, para poder criar. Aí, ó. E assim, Oliver, você falando tudo isso, eu me lembrei de um exemplo aqui no meu ateliê que eu quero partilhar com vocês. Teve um dia, bem no começo da minha carreira, aqui é uma bonequinha que eu fiz essa semana, mas no começo da minha carreira, eu fui fazer uma das minhas primeiras bonecas e eu queria deixar ela assim, bem perfeita, sabe? E quando eu fui encaixar a cabeça no pescoço, eu fiz tanta força, eu apertei tanto para ficar tão perfeito que o pescoço quebrou. Quebrou, tem um palito, a gente coloca um palito de bambu para sustentar o corpo com a cabeça, né? E simplesmente esse palito quebrou. E eu pensei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? A vontade que passa na cabeça, gente, vou sentar e chorar, porque eu demorei tanto para fazer essa boneca. Eu vou ter que fazer tudo de novo por conta do palito que quebrou da cabeça, né? Aí eu parei, pensei, pedi muita criatividade, rezei bastante, porque nessas horas a gente reza, né? Bastante. E sabe o que eu fiz? Eu peguei e coloquei um cachecol. Eu rodei um cachecol e botei a cabeça, gente, a cabeça ficou, deu certo. Então foi o meu jeito, aqui a bonequinha, foi o meu jeito criativo de tentar resolver um problema que na minha cabeça não tinha mais solução. Exatamente. Sabe, naquele momento eu tinha, né, duas situações. Eu me desesperava e deixava para lá, ou eu tentava me readaptar de alguma forma, né? E graças a Deus naquele momento eu consegui me readaptar. E veio a criatividade, eu joguei esse cachecol na boneca e deu certo. E a cliente amou, achou lindo, maravilhoso, né? E assim, como é importante a gente ter esse instinto de criatividade, né? Como é importante a gente nunca entrar em desespero, né, diante de uma situação, um problema, né? Por isso que eu falo que a criatividade é para a nossa vida, né, Gulliver? A gente, às vezes, está diante de uma situação tão difícil que a gente acha, nossa, não tem solução, o que eu vou parar e chorar, né? Mas sempre tem uma solução criativa, né, para nós conseguirmos caminhar, progredir na nossa vida, seja no nosso trabalho, seja com a nossa família, com os amigos, seja aonde nós estivermos, né? O quanto que isso é importante, né? E por isso que nós trouxemos esse tema tão bom para vocês, para todos vocês que estão aqui, né, participando conosco, para começar a refletir sobre esses insights criativos, né, essas atitudes criativas que nós temos que ter todos os dias na nossa vida, né? Você falou uma coisa que me lembrou de algo fundamental, Larissa, para desbloquear, destravar a criatividade na nossa cabeça. Existe um método, uma técnica que você permite simplesmente. Sabe aqueles momentos assim que de vez em quando a gente está passando por uma dificuldade igual essa que você teve, e aí te vem um estalo na cabeça e fala, nossa, já sei o que eu faço, né? Esse insight, esse esclarecimento que pula na cabeça da gente, significa o quê? A não colocação de pressão em si mesmo. A gente precisa de um tempo para poder distrair um pouco a cabeça. A gente pode ficar lá com um problema na cabeça. Nossa, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver isso. Mas se a gente começa a colocar pressão, a solução não vem. O cérebro da gente bloqueia mesmo e não vem a solução. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai lá, toma um cafezinho, sai, conversa com alguém, distrai, tira um cochilinho ali, descansa a cabeça um pouco e deixa a solução vir, porque uma hora vem, a solução vem na cabeça.
E aí, esse processo de fazer a criatividade acontecer tem que vir naturalmente. A gente não pode criar tensão, a gente não pode prender a coisa, né? Tipo, nossa, eu tenho que achar a solução para daqui 10 minutos. Não, tem que ir com calma, tem que ter tempo.